Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa do nosso Deus, amigos queridos e irmãos muito especiais presentes aqui hoje, tanto nos visitando quanto retornando. Dona Ceci, que prazer ter a senhora aqui hoje, estava com saudade da senhora, né? E a todos que estão presentes nesse culto especial de reforma, quando comemoramos, lembramos o grande evento da igreja em que o evangelho que estava escondido, que estava obscurecido, foi trazido de volta e entregue à igreja através do reformador Martinho Lutero e aqueles que o apoiaram. Deus utiliza seus instrumentos para que a sua palavra, o seu evangelho eterno, não se perca, mas que esteja sempre transformando vidas pelo seu poder. Também hoje nós celebraremos algo muito especial aqui nesta igreja, que é o batismo do Lucas, que tem um nome fantástico, né? Evangelista da Consolação, e hoje será trazido ao santo batismo, né? Pela fé também que Deus colocou em seu coração, depois de ser instruído na palavra de Deus nessa igreja. E como não é muito comum, né, na nossa igreja batizarmos adultos, o Lucas ainda não foi batizado, e também no testemunho da sua família, especialmente da Lígida, reconheceu nessa igreja uma doutrina pura e vem se juntar também à igreja cristã através desse momento. E todos vocês que estão conosco para celebrar essa festa, queremos saudar e nos alegrar também juntos nesse dia e nesse momento. Temos uma temática baseada no Evangelho, que é uma pergunta que precisamos responder. A verdade ainda liberta? Que Deus nos abençoe e esclareça isso e nos fortaleça assim hoje e sempre. Amém. Nós iniciamos esse culto invocando o nome do nosso Deus triuno. Iniciamos este culto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem sentar, irmãos. A grande ênfase da reforma, que também foi entendida claramente por Lutero, é que Deus não queria cobrar o perdão dos pecados do seu povo, mas ele o oferecia gratuitamente. E assim como Jesus encontra ovelhas oprimidas, sem pastor, como ovelhas que estavam perdidas, no tempo da Idade Média, conhecido como a Idade das Trevas, a Era das Trevas, também as pessoas estavam perdidas, sem o consolo real do Evangelho e do perdão. Assim como no tempo de Isaías, 700 anos antes de Cristo. E Deus sempre quis que seu povo fosse consolado por sua palavra de amor e perdão. É por isso que nós cantamos esse hino de advento hoje, nessa festa da reforma. Ide e consolai meu povo.
nesse momento do nosso culto, como é, não só do nosso costume, mas da nossa tradição litúrgica, colocarmos diante de Deus em arrependimento pelos nossos pecados, na certeza de que Deus é fiel e justo e perdoa o pecado de todos aqueles que arrependidos o confessam sinceramente. Neste culto baseamos as partes da nossa liturgia no Catecismo de Lutero e seus ensinamentos a respeito dessas partes. Por isso também, nos preparando para a confissão, nós seguimos a liturgia conforme é projetada. Aqueles que puderem se colocar em pé, nós assim também nos posicionamos. A palavra de Deus nos diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e benigno, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Animados por esta palavra, vamos confessar os nossos pecados, confiantes na misericórdia do Senhor. Santo e misericordioso Deus, pela reforma da Igreja, realizada por teu servo Martinho Lutero, nos revelaste no Evangelho a tua graça e misericórdia em Cristo. Perdoa a nossa indiferença, o desânimo e o desleixo para com esta boa nova. Reconhecemos que não cumprimos a tua vontade, boa e graciosa vontade, em nossos pensamentos, palavras e atos. Deixamos de amar a ti e ao nosso próximo. Sinceramente sentimos tristeza por isso e nos reconhecemos culpados e merecedores de castigo, aqui neste mundo e na eternidade. Porém, buscamos refúgio no sangue de Jesus, que é o único meio para nos livrar de nossas culpas. Com o auxílio de Deus, Espírito Santo, prometemos esforçar-nos para corrigir a nossa vida. Ouve-nos por amor de Jesus. Amém. O Deus Todo-Poderoso entregou o seu Filho para que morresse por nós, e por seu amor perdoa os nossos pecados. Em uma de suas teses mais claras e profundas, Lutero diz: cada cristão que se arrepende dos seus pecados tem perdão dos mesmos, não necessitando em absoluto das indulgências, de comprar esse perdão por esse documento. Como ministro de Cristo, chamado e ordenado pela Igreja de Jesus Cristo, declaro a vocês o perdão de todos os seus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo de hoje, que tem como base, ele baseia o hino clássico e oficial da Reforma, Castelo Forte, é o Salmo 46. E Lutero olhou para esse salmo com muito carinho quando estava recluso no castelo de Waterburgo, fugindo de seus inimigos, tendo sido sequestrado depois de ser ameaçado de morte por seus inimigos que queriam calar a sua boca. Lutero traduziu a Bíblia, Lutero fez tantas coisas naquele refúgio que ele teve. Contudo, não é o castelo construído naquela montanha o seu refúgio, mas Deus. E olhando para esse salmo, ele não só compôs o hino Castelo Forte, mas também teve coragem para falar e desenvolver a reforma. Nós queremos fazer a leitura responsivamente conforme a projeção. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. E os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem. E na sua fúria os montes se estremecem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. E as suas ações
Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. É o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Preparando-nos para o momento de oração, também confessamos. Cremos e confessamos que podemos falar com Deus em nossas orações, para lhe agradecer e rogar. Cremos que Deus nos ouve em nome de Jesus Cristo, que é o nosso advogado e único mediador junto ao Pai. A ti, amado Pai Celeste, elevamos os nossos pensamentos e corações. Sejam eles como incenso que se eleva ao teu nome. Lutero repetia que a meditação na palavra de Deus, a oração, que é o nosso diálogo com Deus, e a tentação fazem um bom teólogo e também um bom cristão. Meditando e nos fortalecendo em sua palavra, falando com Ele em oração e enfrentando as dificuldades que esse mundo e o nosso pecado nos traz, nós nos formamos como cristãos firmes no propósito do nosso Deus. E Lutero escreve esta oração para a ordem do culto alemão, na época em que ele também pastoreava a igreja lá na Alemanha. Queremos juntos fazer essa oração. Onipotente Deus, que és protetor de todos os que esperam em Ti, sem a Tua graça ninguém consegue fazer nada, e nada vale perante Ti. Concede-nos a riqueza da Tua misericórdia, para que por Tua santa inspiração pensemos o que é reto e por Teu poder possamos também realizar o que Te agrada. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós também queremos confessar na preparação para a leitura da palavra de Deus neste culto. Senhor, cremos em Tua palavra. Cremos que ela é a verdade e que ela nos conduz a Jesus. Cremos também que o Espírito Santo, por meio dela, nos levou à fé e nos conserva. Senhor, fala aos nossos ouvidos e corações, e assim a Tua palavra aumente em nossa fé em Ti, e dê muitos frutos de amor e boas obras. Queremos ouvir as leituras bíblicas e convido os leitores para que venham à frente. A leitura de Apocalipse 14, 6 a 7. Deus revela a João, mesmo no exílio, na ilha de Patmos, para que ele escreva palavras de consolo e conforto a todas as igrejas espalhadas pela Ásia Menor. Igrejas perseguidas pelo nome de Jesus, por causa do nome de Jesus. E entre tantas coisas que o Apocalipse é, e menos filme de terror ou notícia de terror, porque isso o Apocalipse não é o consolo e conforto para o povo de Deus. Nesse texto, Deus garante que sempre enviará instrumentos, que o seu anjo estará sempre proclamando o evangelho eterno, para que o seu povo nunca esqueça daquilo que realizou para a sua salvação. Eu convido os leitores que venham à frente para essas leituras. Apocalipse 14, 6 a 7, onde lemos: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar
O texto da epístola é a afirmação de que não somos salvos por nada que nós fazemos. Não somos salvos por obras da lei ou por boas obras, mas por aquilo que Cristo fez. E aqui estão dois pilares da reforma: a graça de Deus em Cristo e a fé que se apega àquilo que Deus nos dá em Jesus. Os dois pilares, sola fide e sola gratia, estão presentes nesse sola escritura que é a palavra de Deus que queremos ouvir também. Romanos 3, 19 a 28. Romanos 3, 19 a 28, onde lemos: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Assim termina a leitura da epístola. Obrigado aos irmãos pela leitura. E esse texto que confirma que a salvação vem por aquilo que Cristo realizou, e o Espírito Santo que nos dá a fé para nos agarrarmos e apegarmos nisso, também foi o texto usado por Lutero para fundamentar suas teses e sua briga contra aqueles que oprimiam a igreja com leis e as indulgências. E Lutero, quando foi chamado a negar o que escreveu, a negar o que propagava, ele disse essa frase célebre que está aqui no quadrinho: a minha consciência é escrava da palavra de Deus. Me convençam pela palavra que eu estou errado e eu rasgo tudo, mas eu não posso negar o que escrevi, baseado na palavra e na verdade do Evangelho. E assim que nós cristãos também, quando defendemos o sola escritura, ou seja, que é somente na escritura que fundamentamos nossas doutrinas e a nossa vida cristã, precisamos também ter claro isso, que nossa consciência precisa estar atrelada e submissa à palavra de Deus em todo o tempo. Nós queremos nos preparar para a leitura do Evangelho de hoje, que é base para a nossa meditação, rogando a Deus também, falando dessa palavra que vem do céu, que transforma vidas, através do hino 248 do Inário, Oráculos Divinos.
nossa oração para que esses oráculos divinos, a palavra do nosso Deus, cause sempre uma transformação em nosso mundo. João 8, 31 a 36 é o evangelho clássico para o dia da reforma e nós queremos, celebrando também esse dia hoje, queremos ouvir este santo evangelho de João 8, 31 a 36, a verdade que liberta, nos colocando em pé aqueles que puderem, em reverência à palavra do evangelho. João capítulo 8, 31 a 36, onde lemos: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Os irmãos podem se assentar. Eu convido para vir à frente agora, junto com a sua madrinha, o nosso irmão Lucas, evangelista da Consolação, para procedermos com seu batismo e profissão de fé. Estimados irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos ensina que todas as pessoas, desde o princípio, são concebidas e nascem em pecado. Não fosse a bondade e a misericórdia de Deus em Cristo, estariam perdidas para sempre. Foi assim que Jesus falou aos seus discípulos no Evangelho de Mateus: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final do Evangelho de Marcos, ele acrescentou a promessa: quem crer e for batizado será salvo. Ao falar sobre o batismo, o apóstolo Pedro disse: pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. E também disse: o batismo agora salva vocês. É, portanto, justo e correto que, confiantes nessas promessas, busquemos as bênçãos do santo batismo. Lucas, evangelista da Consolação, recebe o sinal da cruz, tanto no rosto quanto no seu coração, em sinal do seu resgate por Cristo crucificado. Nós queremos orar ao nosso Deus. Vocês podem ficar sentados, fechem seus olhos, falemos com Deus em oração. Todo-Poderoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos em favor de Lucas, evangelista da Consolação, que está aqui para receber a graça dada no batismo, a nova vida no Espírito Santo. Recebe-o conforme a promessa de Jesus. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta. Concede-lhe a eterna bênção desta purificação espiritual, para que participe da vida e do reino prometidos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Lucas, o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída, agora e sempre. Amém. Visto que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse a Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Você está diante do altar do Senhor porque foi chamado pelo Evangelho e depois de instruído na fé cristã, deseja ser batizado. Por isso é oportuno que confesse a fé que há em seu coração, o desejo de servir a Deus, respondendo às seguintes perguntas.
evangelista da consolação. Você renuncia ao diabo e a todas as suas obras e a todo o seu procedimento? Então responda: sim, eu renuncio. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, e crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a reunião de todos aqueles que creem em Cristo, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Se responda dizendo: sim, eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Lucas, evangelista da consolação, você quer ser batizado nesta fé? Então responda: sim, eu quero. Você quer continuar firme na verdadeira fé cristã, conforme é confessada na Igreja Evangélica Luterana, fazer uso dos meios da graça, ou seja, ouvir a palavra, participar da Santa Ceia e dedicar a vida ao Senhor Jesus? Então responda: quero, com a ajuda de Deus. Lucas, evangelista da consolação. Eu te batizo em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um só Deus para todo sempre e para a vida eterna. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água e pelo Espírito Santo e lhe perdoou de todos os seus pecados, fortaleça-o com a sua graça para a vida eterna. Amém. Que a paz esteja com você. Amém. Oramos ao nosso Deus. Eu peço que a congregação se levante e também estenda as mãos nesse momento para aqui o lado do nosso irmão Lucas. Fazemos a imposição de mãos, que é um costume da igreja cristã, isso não tem nada de anormal, também desejando que Deus abençoe este irmão nesse momento também que ele é batizado. Pai Celestial, graças te damos de todo o coração, porque nos chamaste ao conhecimento da tua graça e à fé em ti. E te pedimos que aumentes este conhecimento e confirmes esta fé em nós. Concede o teu Espírito Santo a este nosso irmão em Cristo, para que, tendo nascido de novo e se tornado herdeiro da salvação eterna, continue firme nesta fé e na vida cristã. Por Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina contigo com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Em nome de Cristo Jesus e de sua igreja, chamo você, Lucas, bem-vindo, e o convido como membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil a participar conosco da ceia do Senhor para o fortalecimento da sua fé, para o crescimento em sua vida cristã e para o testemunho na comunhão na fé. Receba, pois, esse aperto de mão como sinal de nossa comunhão cristã. Deus te abençoe. Eu queria entregar aqui os certificados, tanto de batismo quanto também de profissão de fé. O Lucas, ele está no processo de... é o membro mais rápido dessa congregação. Ele está sendo batizado e recebido hoje, e agora não, por causa da pandemia, ele vai demorar um pouco mais, mas já no dia 4 ele iria para Londres, e iria ser transferido para a congregação de lá. Nosso querido pastor Cláudio Flor. Vai ficar um pouquinho mais conosco, né? Não sei, vamos ver. Podem sentar, irmãos. Aliás, fiquem de pé. Nós queremos juntos confessar a nossa fé cristã. Eu queria agradecer essa moça aqui, né? Que além de cortar o meu cabelo tão bem, ela deu testemunho para o Lucas conhecer a nossa igreja, né? E fez o Lucas ter esse contato conosco, e o seu testemunho de fé, de confiança, de respeito por essa igreja é fundamental nisso, né? Que Deus te abençoe e te fortaleça muito na sua caminhada de fé também. Bom, Lígia, Deus abençoe, tá? Vamos confessar a nossa fé cristã, as palavras do credo apostólico, e hoje, por ser o dia
da Reforma, nós queremos também recitar a explicação do Catecismo Menor de Lutero a respeito de cada artigo da nossa confissão. O credo já é um resumo da fé cristã, quando os irmãos não podiam ler a Bíblia, não tinham acesso fácil e também não tinham como explicar todos os ensinos bíblicos de uma forma fácil. A igreja cristã então criou os credos, que nada mais é do que um resumo de quem é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Lutero então nos catecismos para que ensinasse isso mais profundamente, catecismo dado aos pais e às famílias, ele faz a explicação de cada um desses artigos. E nós queremos juntos tanto confessar a fé cristã, quanto também revisitar o catecismo e olhar para essas explicações com muita convicção. Todos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas, e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda nos conserva. Além disso, me dá vestes, calçados, comida e bebida, casa e lar, esposa e filhos, campos, gado e todos os bens. Supre-me abundante e diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e me guarda de todo mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Por tudo isso devo dar graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Isto é certamente verdade. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai antes da eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue, e sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente, isto é certamente verdade. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade, perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente, todos os pecados, e no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certo
gostoso revisitar o catecismo, fortalecendo nossas convicções de fé, também bem explanadas, nunca sendo ditas de boca para fora, mas refletidas e vividas. E agora chegou o grande desafio. Estamos diante do hino oficial da Reforma, o hino escrito por Lutero, baseado no Salmo 46, e todo cristão luterano no mundo todo, no dia 31 de outubro, canta esse hino. E é difícil, mas a Reforma foi mais difícil. Então vamos cantar com alegria, com coragem, com determinação, esse hino oficial desse movimento de 1517.
cristãos brasileiros temos um hino nacional lindo, mas difícil de cantar, né? Temos, como luteranos, um hino lindo e profundo, também difícil de cantar. E quem ainda é flamenguista tem um hino difícil de cantar hoje, né? Pela derrota terrível que sofreu. Mas nós queremos meditar na palavra do nosso Deus, especialmente o evangelho de hoje, que é o clássico evangelho para o dia da reforma, que fala da verdade. E baseados nesta palavra, queremos também responder a uma pergunta que precisamos responder para nós mesmos e para todo mundo. A verdade ainda liberta? Que Deus nos esclareça isso em nosso coração, em nossa vida, que Deus nos fortaleça nessa certeza e nos faça também testemunhar esta verdade às pessoas. Que Deus nos abençoe assim hoje e sempre. Amém. Poderíamos começar essa reflexão perguntando o que é a verdade. E talvez, movidos por conceitos distorcidos, teríamos várias respostas diferentes a respeito da verdade. O mundo apresenta suas verdades e ela se torna muito subjetiva, pois cada um tem a sua. E se a minha verdade não bate com a sua, nós não concordamos e vamos por caminhos diferentes. Alguns procuram conciliar isso dizendo, não importa o que cada um pensa, o importante é a gente ficar unido e seguir juntos. Cada um tem que ter a sua opinião, precisamos respeitar e assim seguimos como humanidade. Há distorções da verdade em todos os campos, na política, na sociedade, nos conceitos morais, naquilo que se aprende e se vive, e também, infelizmente, na palavra de Deus em sua interpretação e em sua prática. Quantos distorceram a verdade do Evangelho ao longo da história da igreja cristã? Quantos distorceram a verdade da palavra de Deus muito antes de Cristo vir ao mundo, desde que o mundo é mundo? Satanás distorceu a verdade da palavra quando seduziu Adão e Eva a pecarem contra a vontade de Deus, dizendo até que Deus era mentiroso, que Deus não tinha dito muito bem aquilo que disse, proibindo eles de comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E na aceitação daquela meia-verdade ou inteira mentira, o ser humano caiu em pecado e se afastou de Deus. Nos seus conceitos a respeito de verdades distorcidas, o ser humano vive caindo da presença de Deus. Os textos bíblicos de hoje nos chamam a fundamentar a nossa fé na verdade que é o nosso Deus, o seu amor, o seu perdão e salvação para todos nós. Os textos nos chamam a olhar não só para esse momento histórico que a igreja viveu em 1517, mas em todos os tempos em que Deus, promovendo a verdade através de sua palavra, chamou o seu povo a se agarrar nele e não em mentirosos, falsos profetas ou deuses inventados pelo coração e pela mente humana. A era das trevas em que viveu Lutero e seus companheiros foi uma era em que a verdade estava obscurecida, escondida, guardada, num primeiro momento para um objetivo até bom. A palavra de Deus era preservada para que ninguém a pegasse, a distorcesse, a espalhasse de uma forma errada. Mas por outro lado, esse guardar e esconder se tornou algo de manipulação para as pessoas, quando a igreja, retendo a verdade do Evangelho, propagou mentiras, enganou, oprimiu, explorou a fé e deixou todos perdidos na cegueira de não conhecerem a verdade que liberta. Jesus, em seu tempo, quando veio a este mundo, também encontrou o mundo assim. Ele mesmo, ao desembarcar e ver as multidões, percebe que elas eram como ovelhas que não tinham pastor, porque estavam sendo enganadas, estavam sendo oprimidas por rituais e leis do judaísmo, que não deixavam eles crerem, enxergarem e receberem o Salvador que Deus enviou. Jesus, pela pregação da palavra, nem tanto pela operação de milagres, mas pela pregação da palavra com autoridade e poder, ele que é a palavra viva,
ele que é a verdade, encontra pessoas que creem nele. E ele diz a essas pessoas no evangelho de hoje: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E os judeus, distorcidos na sua fé, não receberam Jesus como essa verdade que liberta. Mesmo crendo nele de alguma forma, eles encontraram uma barreira para se agarrar nele como a verdade. Naquele tempo, Jesus é o cumprimento da promessa de Deus, vindo ao mundo, mostrando que Deus é fiel às suas promessas para trazer salvação a todo ser humano, tanto os do passado quanto daquele tempo presente, quanto os do futuro, no qual nos incluímos nós e todos que vierem. Cristo veio cumprir a promessa verdadeira de salvação, mas muitos não aceitaram, porque a sua verdade era outra. A sua religião, o seu ritualismo, as suas obras, as suas leis cegaram eles. Eles não puderam acreditar naquilo que estavam vendo. Então, quando Jesus os desafia a conhecer essa verdade, que parecia não libertá-los, oferecendo a eles, através da permanência na sua palavra, no seu ensino, na sua vida, eles seriam libertos conhecendo isto. Eles respondem o que muitos ainda hoje respondem. Eles respondem o que muitos iludidos e cegos respondem, dizendo: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? As pessoas muitas vezes se agarram a tradições, a nomes, e querem defender isso como uma verdade absoluta. Suas ideias, seus pensamentos, seus rótulos, suas denominações, seus rituais e tradições, achando que isso lhes garante uma comunhão verdadeira de fé com Deus e a vida eterna. Não admitem sua escravidão a essas coisas. Religião escraviza às vezes, quando não é correta, quando não é alimentada pela palavra de Deus. Rituais escravizam. E quando nos apegamos a pessoas e não a Cristo, também nos escravizamos, também somos escravos. E esse povo aqui, repetindo muitas vezes o que muitos luteranos dizem, né? O que muitos batistas e católicos: não, eu sou luterano, eu só não vou na igreja, eu só não escuto a Bíblia, mas eu fui batizado lá, eu sou católico, eu só não vou. Como é que se fala? Eu só não sou praticante, né? Como se tivesse alguma diferença, né? Eu sou batista, fui lá naquela igreja um tempo, mas agora não estou indo não, mas eu sou cristão. E Jesus manda uma direta: se vós permanecerdes na minha palavra, sois meus discípulos. Quem não permanece na palavra de Cristo não é seu seguidor, não é seu discípulo. E por isso ele diz a esses judeus que estavam simpatizando, que estavam crendo nele, crendo de fato, de alguma forma, mas que estavam muito longe da palavra, apegados ao tradicionalismo de serem descendência de Abraão, apegados à sua religião e cumprimento de leis, e não se achando escravos. E a realidade é que aquele que não permanece na palavra e vive no pecado, como diz Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O pecado escraviza, o pecado seduz, escraviza e mata aquele que o pratica. E somente Jesus, somente o Filho de Deus enviado para morrer na cruz do Calvário, liberta do pecado, de suas consequências, da condenação. O pecado escraviza, Cristo liberta aquele que crê no seu sacrifício redentor realizado por eles. E a cegueira é tanta que os judeus dizem assim: nunca fomos escravos de ninguém. Vocês conhecem a história do povo judeu, não conhecem? Pelo menos um pouquinho. Eles foram escravos dos egípcios, eles foram escravos dos assírios,
Eles foram escravos dos babilônios e de tantos outros que os escravizaram quando eles, esquecendo a verdade de quem é Deus, abandonaram sua fé e foram castigados, oprimidos por povos pagãos e estrangeiros. Eles esquecem a história porque são orgulhosos, são egoístas e não admitem essa opressão e escravidão. Naquele exato momento eram escravos do Império Romano, politicamente, socialmente, economicamente. E eles diziam: nunca fomos escravos de ninguém. Alguns teólogos dizem assim: não, mas eles estão se referindo a nunca terem sido escravos espirituais, sociais, políticos, econômicos, sim, mas não espirituais, mas também foram. O povo de Israel, que é chamado ao povo para se agarrar ao Deus verdadeiro e testemunhar a existência do único verdadeiro Deus, eles também se encantaram com deuses pagãos muitas vezes. Quando Moisés vai falar com Deus e buscar as tábuas da lei, eles abraçam os deuses egípcios, pedindo que Arão faça para eles um bezerro de ouro para adorá-lo. Adoram Baal, seguem a Baal, o deus pagão dos cananeus. E assim se entregam também à escravidão, mesmo que por um breve tempo, à escravidão espiritual. Jesus conhece esses corações, conhece esse povo e conhece a cada um de nós também, que quando viramos as costas, quando não permanecemos na sua palavra e vivemos no pecado, também nos tornamos escravos do pecado. E escravos do pecado são aqueles que caminham para a condenação, para o juízo e para todo o sofrimento imposto pelo diabo, que também governa aqueles que assim querem seguir. E Jesus diz: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Isso é uma relação cultural daquela época, quando escravos eram trocados, empregados eram trocados, mas o filho que tinha a herança, ele permanecia sempre sobre o cuidado do seu pai, na herança também de sua casa. E Jesus emenda: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa verdade que Jesus propõe para que eles conheçam, não é o contrário da mentira, não é o contrário do engano e nem do erro. Não era, não é e nunca será. A verdade que precisamos conhecer para sermos libertos não é uma ideologia política, não é uma questão de direita ou de esquerda, de deputados, de candidatos ou políticos. Não está no domínio de uma igreja ou outra. A verdade é Cristo. Ele é a única verdade que liberta da opressão e da escravidão do pecado. Ele é aquele que, subindo na cruz, morreu para pagar os nossos pecados, rasgar o escrito de dívida que havia contra nós e nos dar a salvação e a vida eterna. O perdão conquistado por Cristo na cruz para todos nós é o perdão que liberta, é o perdão que alivia, é o perdão que traz paz naquilo que Cristo conquistou. Cristo enfrentou os judeus nesta pregação e foi até o fim em sua obra para mostrar a verdade do amor de Deus por cada pecador. Muito tempo passado, essa verdade começou a ser escondida. E por isso Deus levantou seus profetas, Deus levantou seus apóstolos para continuarem a anunciar esta verdade. Cristo, depois de cumprir sua missão aqui no mundo, subiu aos céus e deixou com seus discípulos, com a sua igreja, a tarefa de levar esta verdade a todos os povos, para que crescem e fossem salvos. Infelizmente, em muitos momentos, houve a interrupção da pregação dessa verdade. E o dia que celebramos ontem e hoje aqui neste culto festejamos o dia da reforma, foi Deus agindo através de seus instrumentos para que o seu evangelho puro e claro voltasse ao coração e à mente das pessoas. A igreja havia escondido o evangelho, a igreja estava vendendo o perdão de Deus, a igreja estava oprimindo as pessoas com leis, com regras, tal qual o farisaísmo e o judaísmo fizeram no tempo de Jesus. A igreja não mostrava claramente onde estava a salvação e quem trazia essa salvação. As pessoas eram motivadas a viver suas obras para alcançarem o reino de Deus. As pessoas eram motivadas a comprar uma carta de perdão chamada indulgências, para assim serem libertas dos seus pecados.
mas Deus levanta tantos para combater isso. E nesse período, nessa era das trevas, levanta Martinho Lutero, um padre que tem a oportunidade de se aprofundar na palavra de Deus, estudar a palavra, coisa que nem todos tinham. E assim, pela palavra, receber a orientação do Espírito Santo que o chama pelo Evangelho a crer em Cristo e a derrubar toda aquela estrutura falsa e condenável que levava a igreja para bem longe do Evangelho verdadeiro e perfeito de Cristo Jesus. Lutero luta, Lutero contribui enormemente para uma mudança não só na igreja, mas em todo o mundo. Lutero descobre a verdade do Evangelho em seus estudos profundos. Lutero abre a boca, protesta e assim provoca reações e também discussões a respeito de tudo aquilo. Ele proclama o Evangelho como única fonte de salvação, proclama o amor e o perdão de Deus como única fonte do pecador ser perdoado e redimido em Cristo. Encontra também a inimizade e a perseguição daqueles que dominavam e daqueles que não queriam que essa verdade fosse descoberta. Mas ele vai até o fim e, usado por Deus, promove a reforma da igreja, a reforma da cristandade e a reforma do mundo. Eu não quero aqui me ater a histórias, que isso vocês precisam conhecer, né? Luterano tem que conhecer a história da reforma. Se não conhecer, tem que apanhar com vara de goiaba, né? Como diz o pastor Agendon, um amigo meu, né? Luterano que não conhece a história da reforma está errado. Precisa mergulhar lá. Ontem eu mandei um monte de videozinho para vocês lembram? No nosso grupo da igreja eu mandei um monte de vídeo para vocês verem lá. Tem um historiador contando a história da reforma, os passos, de uma forma tão dinâmica, tão especial. Deu até vontade de ir na Alemanha visitar os passos lá de Lutero, os passos dos reformadores, naquele momento tão especial. Mas vejam os vídeos, quem não viu ainda veja, são 4 videozinhos bem curtinhos, de 15 a 20 minutos, né? Que contam a história da reforma. Eu não quero perder tempo aqui falando de toda a história e nem exaltar Lutero. Lutero não é adorado nessa igreja. Lutero não é a fonte da nossa salvação. Lutero foi um instrumento de Deus, como tantos outros, como Isaías, Paulo, João, Pedro, que, servindo a Deus, proclamaram a sua palavra. Aqui adoramos Cristo, aquele que Lutero evidenciou na pregação do puro evangelho para a salvação. Mas Martinho Lutero deu uma contribuição enorme para o mundo. Ele não só descortina este evangelho que estava escondido, ele não só proclama isso com suas teses pregadas na igreja de Wittenberg, nas suas pregações na igreja, mas ele também traduz a Bíblia para a língua que o povo entendesse. A gente não entende bem isso, né? Porque na época, além de as pessoas serem analfabetas, a grande maioria, a Bíblia só estava em grego, em hebraico e em latim. E a maioria das pessoas não sabia. Imagina os alemãozinhos lá da Alemanha, né, da Saxônia, vai entender latim, vai entender grego, vai entender hebraico, são analfabetos. Lutero dá essa contribuição. Ele traduz a Bíblia para que o povo possa ler. Daí ele constata uma outra coisa: o povo não sabia ler. Então ele funda todo um mecanismo que muita gente não sabe, mas Lutero é o pai da escola pública e da alfabetização. Ele diz: o que adianta o povo ter a Bíblia agora para ler, se eles não sabem ler? E é por isso que nasce uma filosofia de trabalho da igreja luterana desde então. Em cada paróquia tem que haver uma escola para ensinar as pessoas a lerem, para terem acesso às escrituras. E ele não só funda isso nas igrejas luteranas, fomenta isso nas igrejas luteranas, mas ele também desafia o poder público, as autoridades, a darem acesso a todas as pessoas para serem alfabetizadas. Naquele tempo, só os filhos dos ricos, dos nobres, tinham direito a frequentar escolas e universidades. Lutero briga por isso. Sua contribuição não é só na igreja, não é só no campo religioso, é também no campo social, na alfabetização e na luta por uma escola pública para todas as pessoas. E aí as pessoas agora sabem ler, e assim como nós hoje, muitas vezes olham para a Bíblia e dizem assim: nossa, mas é muita coisa para ler, né? É muito difícil de entender. Aí Lutero faz o quê? Ele escreve os catecismos. Aquele que a gente enfrenta no catecismo, né? Que tem que decorar para o pastor ouvir.
aquele que às vezes a gente não quer nem estudar, ele escreve os catecismos para que os pais, na sua simplicidade, pudessem ensinar aos seus filhos dentro de casa a palavra de Deus de modo resumido, de modo claro. E ele escreve muita coisa. Cerca de 400 grandes obras são atribuídas a Lutero. Um historiador católico disse que se alguém se sentasse por 10 anos seguidos e tentasse escrever o que Lutero escreveu, não conseguiria. Ele foi usado ricamente por Deus para propagar o Evangelho e para dar o Evangelho também na língua que as pessoas entendiam. Lutero também lutou, assim como Jesus, para que a verdade do Evangelho estivesse nas mãos, no coração e na mente das pessoas. Sua luta causou a morte de muitas pessoas. Muitos reformadores morreram. E ele morreu cedo também, por uma doença natural, mas também vítima de uma pressão que abreviou a sua vida com toda certeza, por causa de tudo aquilo que enfrentou para propagar o Evangelho e trazer de volta a verdade que liberta. Mas depois de tanta luta, de um sacrifício de Cristo na cruz, para que essa verdade fosse nossa, a salvação e o perdão de Deus, dos profetas e apóstolos, dos evangelistas, de Lutero, de Paulo, de João, de Pedro, que lutaram para que essa palavra estivesse no coração das pessoas. Eu faço uma pergunta: a verdade ainda liberta? Quando as pessoas colocam em seus corações e mentes mentiras, distorções, quando as pessoas se encantam com coisas que levam para longe de Deus, que fazem mergulhar no pecado e se afastar do único e verdadeiro Salvador, do Salvador que é a verdade que liberta. Porque se alguém tem dúvida aí do que é a verdade, se apegue a esse texto. Jesus não está falando de outra coisa que senão dele, do amor de Deus, do Deus Todo-Poderoso, se tornando um ser humano para salvar a humanidade pecadora. A verdade que nós podemos conhecer na Escritura, no Evangelho, a verdade que temos numa comunhão verdadeira e íntima na Santa Ceia, quando arrependidos de nossos pecados e crendo que Jesus se deu a nós seu corpo e sangue na cruz para pagar os nossos pecados, crendo que aqui está, nesse momento de celebração, o próprio Cristo com seu corpo e sangue para nos perdoar e fortalecer pela ação do Espírito. A verdade é que somos pecadores, sim, e que merecemos a condenação, mas Cristo, nosso Salvador, a verdade que liberta, nos trouxe o perdão e a redenção plenas, não precisamos de outra. E isso está registrado na palavra na qual devemos permanecer e precisamos permanecer, porque nos alimenta, nos instrui. Deixa de estudar a Bíblia por um tempo para você ver. Onde você vai parar? Que ensino você vai seguir? A Bíblia, a palavra de Deus, é para permanecer em nossos corações, em nossa vida, para que nós estejamos em união com Cristo através desse meio da graça. A promessa que se faz no altar do Senhor, seja no momento do batismo ou da profissão de fé, como Lucas foi hoje, é de permanecer nessa palavra. Não adianta nada a gente ser batizado e sumir da igreja. Não adianta nada a gente dizer que é membro de uma igreja e não participar. É preciso ouvir a palavra para nos alimentar na fé e permanecer nela. É preciso viver essa comunhão com Cristo para sermos, de fato, seus discípulos, seus seguidores e viver com Ele a certeza da vida eterna. E ele diz, quando Tomé pergunta, não sabemos para onde o Senhor vai, o que nós vamos fazer? Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a verdade. Não é uma ideologia mundana. Não é um pensamento ou um posicionamento ideológico. Não é a defesa de uma igreja ou de outra. Cristo é o centro da Escritura. Cristo é o centro e é o Evangelho. Cristo é o centro de nossa vida. Cristo é o nosso Salvador. E por isso dizemos que Ele é o Senhor de nossa vida, porque nos comprou com seu santo e precioso sangue e com sua inocente paixão e morte, para que nós lhe pertençamos e vivamos sob seu senhorio e vida que ele nos dá. Essa verdade pela qual Lutero lutou e a reforma nos trouxe, é a verdade que nós defendemos na pregação e na vivência da igreja cristã.
no seu testemunho e na vida que Deus nos dá através do Salvador Jesus. Essa verdade ainda liberta? É claro que liberta. Liberta aqueles que creem, liberta aqueles que a seguem, liberta aqueles que se agarram em Cristo, o verdadeiro e único Salvador e Senhor de nossas vidas. Essa verdade transforma a vida. Paulo diz, onde Lutero descobre o verdadeiro Evangelho: eu não me envergonho do Evangelho, esta verdade que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E que o justo viverá por esta fé, nesta verdade revelada por Deus, e jamais escondida. Porque lá João, para que ele escrevesse o Apocalipse, Deus também diz: enviarei um anjo que propagará o Evangelho eterno. O Evangelho é eterno, ele não morre, a não ser no coração dos incrédulos. Deus sempre promoverá o verdadeiro Evangelho para que as pessoas creiam na verdade que é Cristo e sejam salvas pela fé no seu sacrifício redentor. Que Deus nos abençoe para que nunca duvidemos que essa verdade nos libertou e liberta todo aquele que crê. Que Deus nos motive por seu Espírito Santo a propagarmos no nosso testemunho esta verdade e não outras, não indo por revelações humanas, por pensamentos e viagens de pessoas que dizem sonhar e serem reveladas, não indo por tradições decretadas por autoridades eclesiásticas, mas se agarrando à Escritura, onde está a verdade revelada. Possamos ter nessa estrutura do tripé somente a Escritura, somente a fé e somente a graça, a certeza de que Deus nos amou e verdadeiramente nos salvou em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós assim hoje e sempre. Amém. Nos coloquemos em pé, irmãos, e a paz de Deus, que vai muito além de todo entendimento humano, guarde os nossos corações e mentes na fé verdadeira em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Crie em mim, ó Deus, um puro coração e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna da alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Amém. Nos preparamos também para não pagar pela bênção, perdão ou pregação, mas para contribuirmos com a propagação do Evangelho do Reino de Deus nesse mundo. E assim que nos posicionamos também em relação ao nosso ofertar, e na certeza de que Deus ama a quem dá com alegria, conforme revelado em sua palavra, cremos e confessamos que somos salvos pela fé em Cristo, por pura graça de Deus, em vista de Cristo ter pago o nosso resgate na cruz. Mas também cremos que a fé verdadeira sempre produz boas obras, como sinal visível e demonstração do amor a Deus e ao próximo. Por isso trazemos nossas ofertas ao altar do Senhor. E assim também, enquanto ofertamos, cantamos o hino Refúgio e Fortaleza. Pode sentar, irmãos. Deus sempre é socorro bem.
Nós queremos orar ao nosso Deus nesse momento. Nessa oração geral, nós incluímos vários irmãos que estão também sempre pedindo oração. E incluímos a família do nosso irmão Davi Herr. Davi estava orando por ele há muito tempo. Ele tinha um câncer, estava em tratamento e também contraiu a Covid numa dessas hospedagens, não, dessas internações em hospitais, e acabou falecendo essa semana. O Davi é primo do Nelson e da André, e queremos pedir que Deus também console a toda a família, especialmente a sua mãe, a senhora Sumita Schneider, que perdeu 3 filhos em pouco tempo, e também o seu esposo. Pedimos um consolo e a força de Deus para ela também. E todas as pessoas que estão também sempre envolvidas em nossa oração. Parabenizamos ao casal Wagner e Solane, que aqui estão celebrando mais um ano de vida no dia 7, vida 2 do seu casamento, de 16 anos, dia 7 agora de novembro. Parabéns a vocês, parabéns também ao Marcinha e a Josinela de Anchieta, que é no mesmo dia que eles se casaram, né? Poucos anos depois. E queremos orar também pela Igreja Cristã herdeira da Reforma. Nós, luteranos, não somos reformados, nós somos herdeiros da Reforma. Reformados abrange uma série de igrejas e pensamentos diferentes daquilo que foi a reforma original de Martinho Lutero. Nós temos pensamentos diferentes e, infelizmente, muitas distorções houveram também na sequência da Reforma. Mas nós queremos orar pela igreja cristã como um todo, seja ela católica, luterana, batista, a igreja cristã verdadeira. Nós aprendemos, né, Lucas, na nossa instrução, que compõe a igreja verdadeira todos os cristãos que creem em Jesus, independente de onde estão. Se creem em Cristo como seu Salvador, são filhos e herdeiros da salvação em Cristo. E queremos, assim, orar por esse movimento tão importante que aconteceu e continue acontecendo para que o Evangelho continue firme e claro para todas as pessoas. Nos coloquemos em pé, aqueles que podem. A partir também dessa oração, nós queremos começar o momento da ceia do Senhor. O Lucas, de modo muito especial, é convidado a participar, foi preparado, instruído também, não só para ser membro da igreja, mas também para receber o corpo e sangue de Cristo. E todos aqueles também assim estão preparados, conscientes do que é a Santa Ceia, crendo naquilo que realmente temos, também são preparados para esse momento. Nós, então, nos preparamos também a partir dessa oração. Bondoso Deus, Santo e Eterno Pai, muito obrigado, porque promoveste ao longo de toda a história que a Tua palavra não fosse obscurecida e ficasse apagada, destruída, mas o Teu Evangelho eterno sempre foi propagado pelos apóstolos, profetas, evangelistas, pelos Teus servos ao longo da história. Obrigado, Deus e Pai, também porque levantaste homens como Martinho Lutero e tantos outros que fizeram acontecer também, através da pregação fiel do Evangelho, essa revolução e transformação na vida das pessoas, na vida da igreja e também de todo o mundo. Abençoa, Deus e Pai, para que esta palavra que nós temos hoje, de modo livre, tranquilo, possamos fazer uso dela, para que não sejamos cegos espirituais como muitos foram na era das trevas. Muitas vezes hoje, por esse acesso tão fácil, muitas pessoas não fazem uso e deixam-se contaminar e contagiar por outras ideologias e ideias e se afastam da Tua palavra. E não adianta nada ter a palavra hoje tão fácil ao nosso acesso. Aquilo que, porque tanto lutaram os reformadores, hoje nós temos. E muitas vezes somos piores que eles, não acessando, não fazendo uso, não estudando e meditando nesta palavra que nos revigora na fé em Cristo e que nos capacita também pelo testemunho. Obrigado pela Tua igreja, por todas as igrejas fiéis que preservam a Tua palavra e que a proclamam sem engano, sem distorções. Que, ó Deus e Pai, promovem a vida através da ação do Teu Espírito Santo na pregação e na comunhão fiel da Tua palavra. Senhor, abençoa esta igreja que também quer ser Tua serva e instrumento neste mundo. Abençoe os seus membros, pastores, líderes, a cada irmão, para que possa se alimentar desta palavra e que possa, Deus e Pai, viver sob a Tua graça na fé em Jesus e ser Tuas testemunhas neste mundo que tanto precisa conhecer não só o movimento da reforma, mas especialmente seus efeitos, que é o Evangelho puro sendo trazido de volta aos corações. Também, Senhor, rogamos que esteja abençoando aqueles que passam por dificuldades, sofrimentos,
E lembramos aqui de modo muito especial a família de nosso irmão Davi Herr, que faleceu esta semana. Todos os seus entes queridos, pedimos o teu consolo, a tua força e a tua paz. Especialmente a sua mãe, Dona Sumita, que está também sofrendo ao longo de alguns anos a perda de seus filhos e de seu esposo. Traga o teu consolo a ela, traga a tua força e paz na certeza da ressurreição e da vida eterna que temos em Cristo Jesus. Que nem mesmo a morte, as doenças podem nos tirar. Por isso, consola a Dona Sumita e todos os seus entes queridos também. Abençoa aqueles que estão em tratamento, aqui lembramos a Adélia Krug, Alcioneu, Alexandre, Antônio Bento, Ana Jerusa, Alcina Knino, Alvina Kerner, a Cecília Mendonça, a Cleise Mara, a Cristina, Tia Celina Ulig, Cleidiane Rupke, Leonardo Feltz, Fauser von Rondon, Fabiane Mogin, Florentina Schultz, Helena Biche, Helena Pagum, Guiraci Gabras, Isabel Lopes de Paula, José dos Santos Rodrigues, Lindinalva Reis, Sandra Reis, Matilda Coller, Michele Custer, Nadir Nival, também a mãe de nossa irmã Valdirene Loretti, que está hospitalizada numa situação muito delicada. Cuida da dona Neuza Alves Loretti nesse momento. E, ó Deus e Pai, abençoa também o seu tratamento, o seu cuidado, para que ela, segundo a tua vontade, possa ser restaurada em sua saúde. Abençoa também a Valdirene e todos que estão à sua volta no cuidado para com a sua mãe. Abençoe o pastor Gilberto Aidan, Roberto Kunzendorf, o Roniel Tavares, a Rita de Cássia Jubim, a Silvana Coller, a Valdinéia Modesto da Costa no seu tratamento sério, o Felipe Valim, a Wanda Kerner, o português, o pastor Gabriel, que também está enfrentando um problema de saúde sério, e Dona Maria Pagum, mãe da Luzia, da Helena e de tantos que estão também apreensivos com a sua enfermidade. Cuida deles, ó Deus e Pai, de cada um desses irmãos na sua dificuldade, nos seus problemas. As pessoas infectadas pela Covid-19 no mundo todo, ó Deus, preserva a sua vida e assim também livra-as desse mal, livra-nos a todos desse mal, mediante a tua vontade, no teu tempo, na descoberta de medicamentos ou vacinas que possam combater esse vírus. Abençoe também a recuperação dos irmãos Carmen Ulig, Eliane Gardino e Tainá Rasselli. Agradecemos pelo nascimento de Joaquim, que nasceu essa semana. Pedimos que abençoe a Tainá na sua recuperação, o Joaquim no seu crescimento e também a Tainá nos problemas de saúde que enfrenta. A recuperação da Carmen também e da Eliane, que tanto necessitam desse cuidado especial, ó Deus, das tuas mãos. Abençoe a gravidez da Erve Leal e da Priscila Kraus, de tantas outras que também estão nesse estado tão especial. Guarda elas e seus filhos. Abençoe a vida do Juan Carlos Lopes de Carvalho, do Doni Krause e do Michel Carlos Pereira, que essa semana celebram mais um ano de vida. Guarda eles, protege e conduza-os também sempre sob a tua graça. Aos casais Márcio e Josiné Bicholi, Wagner e Solane, também pedimos a tua bênção, agradecendo, ó Deus, também por sua vida a dois, por seu casamento e pedindo a tua bênção sobre eles. Abençoa, Deus e Pai, a reforma que nos trouxe de volta ao Evangelho e assim abençoa também a cada pessoa que, vivendo na verdade do Evangelho, pode proclamar não um movimento, não nomes, não exaltando pessoas, idolatrando homens, mas festejar a volta do teu Evangelho ao coração e à vida da igreja. Senhor Deus, oramos também por fim por nossa pátria. Abençoa nossos governantes, a cada cidadão, a cada autoridade. E abençoe também de modo muito especial o processo democrático de eleições que temos nos municípios em nosso país. Que possamos participar desse processo com boa consciência cristã e com sabedoria, para também, ó Deus e Pai, fazermos o melhor por nossos municípios, sem partidarismo, sem ideologias e sem, ó Deus e Pai, favores corruptos. Possamos exercer esse papel, essa cidadania cristã, aqui também em nosso tempo e em nossas cidades. Dirija tudo isso com a tua graça, teu amor e com a tua sabedoria e palavra. Senhor, tudo isso entregamos a ti, em nome de Jesus, e rogamos, por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos também nesse momento nos preparar para a celebração da ceia do Senhor. E afirmamos, de acordo com aquilo que é ensinado também em nossas confissões e catecismos, a Santa Ceia é uma refeição sacramental. Não é algo simples ou material apenas. É algo que Deus instituiu em Cristo.
na qual nos são dados o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, não um simbolismo ou representação. Ao recebermos a ceia, recebemos de fato no pão e no vinho o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, para ser comido e bebido e não adorado, guardado, idolatrado ou venerado, mas comido e bebido, sob o pão e o vinho, seus elementos, por nós cristãos, como Cristo mesmo o instituiu. Por isso, nossos corações serão fortalecidos na certeza do perdão dos pecados, na fé em Jesus e no amor fraterno. Certo disso, oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Amém. Pode sentar, irmãos. Chegamos ao momento de distribuição da ceia do Senhor. São convidados todos aqueles que creem no verdadeiro corpo e sangue de Cristo, presentes na Santa Ceia, estão arrependidos de seus pecados e querem viver uma nova vida na força que o Espírito Santo nos dá na luta contra esse pecado. A Igreja Luterana zela muito pelo ensino da Santa Ceia e a participação dela, para que todos compreendam e creiam naquilo que é a verdade a respeito da ceia, para que não haja erro na participação e nem indignidade, conforme também nos alerta a palavra de Deus, que aquele que come e bebe sem discernir o corpo e sangue de Cristo, come e bebe juízo para si. Por isso, um zelo especial, tanto no ensino quanto na prática, nós temos para que cada cristão possa vir também preparado para esse momento todo especial. E eu quero convidar o Lucas de modo muito especial para essa participação, né? Ele foi preparado, foi também batizado e hoje tem esse privilégio todo especial de pertencer oficialmente, né, à igreja cristã ligada a uma congregação. Eu convido o Nelson para participar comigo primeiro e depois, vindo desse lado, de 5 em 5 ou 6 em 6, uma ou duas famílias separadas, nós participamos com a segurança também necessária nesse momento. Enquanto isso, ouvimos e também cantamos alguns hinos. Vamos
Irmãos e irmãs, que o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, recebidos nesta ceia, nos fortaleça e preserve na fé verdadeira de Cristo Jesus para a vida eterna. Ide em paz, que o Senhor esteja convosco hoje e sempre. Amém.
bem-vindos, irmãos e irmãs, à mesa do Senhor. Olá, comigo. Este é o verdadeiro corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi entregue à morte na cruz do Calvário, a perdão de todos os nossos pecados. Irmãos e irmãs, que o verdadeiro corpo e sangue de Cristo recebidos nesta ceia nos fortaleça e preserve na fé verdadeira em Cristo Jesus para a vida eterna. E que em paz sejamos convosco hoje e sempre. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, à mesa do Senhor. Olá, comigo. Está o verdadeiro corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entrega a morte na cruz para a Então, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que
Demos graças ao Senhor nosso Deus e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar, irmãos. A gente quer chamar bem-vindos a todos vocês, né, que estão conosco aqui hoje. A Doris também, que está com a gente, né, Doris? Obrigado pela presença. E Dona Ceci, que a gente tem um carinho muito especial por ela, né? Que bom que voltou para participar com a gente aqui, tá? Seja muito bem-vinda sempre, Doris também, tá? Deus abençoe vocês. Também o Lito, a sua família, seus filhos hoje, né? Tá, time quase completo aí hoje, né? Quase completo, né? Deus abençoe, obrigado pela participação também. O Mendonça, que nos honra com a sua presença, o Matheus, né? E o Beto e a família, né? Que estão lá atrás. Você comprou um apartamento aqui, né, Beto? Está morando aqui agora de vez em quando, né? Isso aí. Seja muito bem-vindo, toda a família também que está conosco aqui, tá? Mais alguém nos visitando, que eu estou vendo? A família do Lucas. Quer apresentar a família aí, Lucas? Sobrinho aí também, tá? Sejam muito bem-vindos sempre, né? Que Deus abençoe a participação, né? Enquanto é possível aqui. E o Lucas, ele seguirá para Londres, né? Para Inglaterra, e lá ele vai participar da Igreja Luterana com um ex-professor meu, o professor Cláudio Flor, que é o pastor mais próximo da cidade onde ele vai morar, né? E Deus abençoe sua comunhão também, abençoe sua viagem, né? Que tudo dê certo no momento certo também que Deus tem escolhido. E vocês sempre são muito bem-vindas, né? É a primeira vez que vem aqui à igreja? Não? A mãe? Não, né? Já tiveram aqui também, né? A gente não lembra se eu veio aqui. Já. Obrigado pelo testemunho nosso da igreja e também por enviar vocês para cá. Que bacana. Né? Era o pastor Arlindo Schneider, né? Nós temos os nossos cultos em Anchieta de manhã e também aqui à noite. À noite, na medida do possível, é online. Eu queria saudar os irmãos que estão online aí. Eu acabei esquecendo, me desculpem, né? É uma honra ter vocês com a gente também. Que Deus abençoe a vida de cada um também. Nós temos na nossa programação para os meses futuros algo que nós precisamos pensar bastante, que é a nossa Assembleia da Congregação, que ocorrerá no dia 13 de dezembro. Lá está cedo ainda? Não está cedo porque tem um processo eleitoral. A diretoria, esse ano, precisa ser reeleita ou outra diretoria, ou trocar alguns componentes, regimentalmente nessa Assembleia no final do ano. Então já está lançado o processo de eleição. A diretoria ficou de ver algumas pessoas que vão participar da comissão eleitoral, né? Solane, não sei se já foi convidada, uma que foi apontada aí, né? Se não for participar da diretoria, lógico, né? Então, no dia 13 de dezembro, nós teremos nossa assembleia às 5h30 da tarde aqui no nosso templo. Nós não vamos alterar os cultos. O culto continua às 7 da noite, também é Anchieta pela manhã, e às 5h30 da tarde os membros votantes são convocados a participarem para a eleição, para a prestação de contas também. É uma assembleia rápida, mas a gente, quem sabe a gente combina um churrasco ou um café, né? Entre a Assembleia e o culto, se der tempo, Danilo. Sempre é bem-vindo, né, irmão? Eu e você sempre gostamos, né? Então a gente faz um cafezão aí, né? Um brute lá na roça, né? Entre a Assembleia das 5h30 e o culto das 7 da noite, dia 13 de dezembro. E o processo é o seguinte: quem quiser participar da diretoria, a gente lembra que precisa ter um ano de participação
participação na igreja, filiação, ou quem quiser indicar algum nome, é livre, tá? Ainda não definimos a comissão eleitoral. Eu quis virar que a Solane tivesse sido convidada, mas se ela for convidada da diretoria também não pode, né? Mas podem mandar para mim, pastor, eu gostei dessa pessoa lá da diretoria, né? Ou eu gostaria de participar da diretoria, pode mandar livremente, a gente vai encaminhar para a comissão e depois também direcionar isso, tá? E também decidimos na diretoria duas coisas essa semana, né? Nós tivemos uma reunião e nós decidimos o seguinte: o nosso momento devocional, ele vai voltar. Nós estamos num período de visitação à noite, mas a partir de 25 de novembro, início de dezembro, nós voltamos com o nosso momento devocional online, todos os dias de segunda a sexta-feira. Vamos continuar transmitindo. Eu estou visitando as pessoas e muita gente clamou demais, assim, poxa, isso era assim para a minha vida, né? Eu falei, se tivesse falado isso antes, eu não tinha parado. Foi tanta gente dando testemunho positivo das emoções que eu me arrependi de ter parado, na verdade. Mas está em tempo de voltar, a gente termina o que tem que fazer até o início de dezembro e volta. E a outra é que as inscrições para o culto, a partir do domingo que vem, são com a secretaria, com a tia Rô, tá? Você vai mandar para ela, aí eu quero participar do culto de domingo. Aí manda o nome para ela. Eu vou passar o telefone no grupo, tá? Para vocês acionarem lá. É a vice-secretária da igreja, ela vai cuidar dessa parte da inscrição, né, tia Rô? Durante esse tempo aí, tá bom? Beleza? Seria isso. Nós queremos terminar com um hino muito especial, já que o hino da reforma foi cantado, em homenagem ao Lucas, e se uniu a um grupo muito especial hoje, muito seleto, o grupo dos batizados, em nome de Deus Triuno. Nós queremos cantar para finalizar o nosso culto o hino Sou Crente Batizado. Quem quiser participar dos cultos, já vai se inscrevendo para garantir lugar. Hoje está com a lotação máxima do nosso tempo, né? Então que Deus possa abençoar, que sempre seja assim, até que falte Santa Ceia, né? Como faltou hoje, para poder repor e dar tempo, né? Obrigado, Célia, por essa força rápida também, tá? Que Deus abençoe sempre a comunhão de todos. E ontem foi dia da reforma, hoje diz que é dia dos homens, né? Dia de todos os santos. E amanhã é o dia de finados. Eu queria lembrar uma coisa interessante, né? Nos Estados Unidos existe uma cultura bem interessante, uma brincadeira, em que o dia 31 é o dia das bruxas, é o Halloween, né? É uma brincadeira, não tem nada de demoníaco nisso, né? Pelo menos eu não vejo assim, não. Alguns fazem isso ser algo demoníaco, não é uma brincadeira. Então, mas a gente lembra das bruxas que foram queimadas no tempo da Inquisição,
quando se posicionava, fazia coisas diferentes daquilo que a igreja aceitava. E muitas pessoas foram queimadas assim. Até injustamente, quando alguém queria queimar alguém e destruir, era só dizer que fez uma bruxaria e mudar para a fogueira santa da igreja, da Inquisição. Então ontem se lembra isso também, essa brincadeira, e queimavam também pessoas cristãs que defendiam o Evangelho. E João Rus foi um que foi queimado antes de Lutero, graças a Deus, não foi. E amanhã é o dia de finados, né, da morte, né, dos mortos, né? E no meio de tudo isso está a reforma, para lembrar para a gente o quê? Que a gente não precisa ser queimado como bruxa, que a gente não é bruxa, a gente crê em Jesus, e que amanhã é o dia dos mortos, mas nem a morte nos separa do amor de Deus que está em Cristo, nós temos a salvação e a vida eterna. E a gente mistura tudo isso e fala assim, nós somos de Cristo e estamos salvos e vivemos esse segredo. Que Deus abençoe a todos assim. Bom, Lucas, vem cá tirar uma foto comigo, meu irmão. Tá? Sim? E que Deus abençoe a semana de todos também que estão conosco aqui.